foram muito importantes na minha história na medicina. Então a cirurgia de estrabismo, na verdade, não é uma cirurgia com resultado totalmente previsível. E um dos motivos dessa imprevisibilidade é a formação de aderências. As aderências elas geram restrições mecânicas e limitam o sucesso cirúrgico. Dunlop, em seu estudo, acredita que a maior parte das aderências na cirurgia de estrabismo ocorrem por iatrogenias cometidas durante o ato. Entre elas, manipulação excessiva de tecidos, cauterização demasiada, liberação de gordura orbitária, repetidas reoperações, sangramento excessivo, mas o próprio autor aceita que muitas vezes as aderências podem ocorrer mesmo em cirurgia sem complicações. Ele também descreve que a maior parte dos estrabismos que ocorrem após cirurgias de retina são devido a formações de aderência. E uma vez as aderências formadas, elas são de difícil manejo e cirurgias para tentar se revertê-las, na verdade, às vezes acabam até aumentando suas complicações. Então, na literatura, tem se procurado métodos para reduzir a formação de aderências na cirurgia de estrabismo. Esses métodos podem ser divididos basicamente em dois grupos. O grupo de materiais que servem como barreira mecânica à formação de aderência e fármacos ou substâncias que diminuem a reação inflamatória, assim reduzindo a fibrose e a formação de tecido cicatricial. No primeiro grupo, no grupo de materiais que servem como barreira, o primeiro a tentar foi Behrens, em 1937. Ele fez um enxerto de Tenon, de cápsula de Tenon, colocando entre o músculo e a esclera em 3 pacientes. Mais tarde, Morales e colaboradores tentou o uso de silicone e Dunlop fez o uso de Supramid, Millar, Geofilme, Silastic, Saran e o butilcianocrilato, que é um polímero líquido que, quando em contato com o tecido, instantaneamente se solidifica. Só que esses métodos, esses materiais sólidos, eles causam um risco maior de extrusão e um risco maior de infecção. Então você tentou materiais absorvíveis, você tentou depois a manga de Vicryl e materiais viscoelásticos como o Cetrafilme, o hialuronato de sódio e o Adcon L. No segundo grupo, no grupo de fármacos que diminuam a reação inflamatória, diminuindo a fibrose, já foram testados a mitomicina C, o 5-fluoracil, a triacinolona, o bevacizumab e o isomilcianocrilato, que é uma cola biológica, que a ideia é de evitar o uso do fio absorvível e com isso diminuir a reação inflamatória causada pelo fio. Porém, nenhum desses métodos realmente tem sido utilizado no dia a dia pelo cirurgião de estrabismo, ou devido a resultados inconsistentes, ou devido à quantidade de complicações. Por isso, a procura por um método efetivo e com o mínimo de complicações continua. A membrana amniótica é o tecido avascular mais interno das 3 camadas da membrana fetal. Ele é formado por um epitélio com camada simples cuboide acolunar, firmemente aderido a uma membrana basal e um estroma densamente populoso e avascular. A função da membrana amniótica basicamente é proteger o feto. E para isso, a membrana amniótica apresenta 3 propriedades importantes. Primeiro, o efeito inflamatório, o efeito inibidor na formação de tecido cicatricial e o efeito antiangiogênico. Várias teorias explicam o efeito inflamatório da membrana amniótica. A primeira delas acredita que ocorre por redução de ativinas. Sabe-se ainda que a membrana amniótica é rica em lactoferrina, que é um imunomodulador e um antibactericida, que inibe principalmente a inflamação causada pela interleucina 6. Além disso, ela é rica em receptores antagonistas da interleucina 1, que inibe a inflamação pela interleucina 1. Além disso, faz supressão da proteinase e alguns estudos mostram que ela age inibindo tanto as células do sistema imune inato como do sistema imune adaptativo. O efeito anticicatricial da membrana amniótica ele é associado à supressão da transformação do fator de crescimento beta. E acredita-se ainda que ele tem algum efeito em relação à modulação da apoptose. O CD95 é um receptor de superfície celular que está associado à modulação de apoptose e ele é encontrado na membrana amniótica. Então, o primeiro uso terapêutico da membrana amniótica ocorreu em 1910 por Davis no transplante de pele. Na oftalmologia, o primeiro uso foi em 1940 por Roth, que usou em defeitos conjuntivais.
Durante muitas décadas, a membrana amniótica acabou sendo esquecida e não foi utilizada no mundo ocidental, praticamente só sendo utilizada na União Soviética. E mais no início da década de 90, em 92, se voltou a utilizar a membrana amniótica e atualmente ela é usada em várias doenças, em toda a medicina e na oftalmologia, principalmente na deficiência límbica, ceratopatia bolhosa, pterígio, tumores conjuntivais, singléfaro e glaucoma. A membrana amniótica parece ser um material excelente para cobrir o músculo na cirurgia de estrabismo, porque ela pode agir nos dois grupos que a gente citou anteriormente. Ela pode funcionar como uma barreira mecânica à formação de aderências e ainda tem as propriedades de diminuir a reação inflamatória e diminuir a formação de fibrose e tecido cicatricial. Então, os objetivos do nosso estudo foi avaliar o efeito inflamatório da membrana amniótica na cirurgia de estrabismo, avaliar o efeito da membrana amniótica em reduzir a fibrose na cirurgia de estrabismo e avaliar o efeito da membrana amniótica em reduzir a formação de aderências e restrição à motilidade ocular após a cirurgia de estrabismo. Então, foi um estudo prospectivo, aleatório em modelo animal, dividido em duas etapas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp e seguiu todos os princípios éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação em Animais, o COBEA, e da Associação de Pesquisas Visuais e Oftalmológicas da ASA. Aqui o parecer do Comitê de Ética. Foram inclusos no estudo 24 coelhos albinos da linhagem Nova Zelândia, todos do sexo masculino e com pesos entre 2.400 gramas e 3.500 gramas. Na primeira etapa, 17 coelhos foram anestesiados e submetidos a um recuo do reto superior de 2 milímetros em ambos os olhos. No olho direito, uma membrana amniótica humana criopreservada foi colocado o músculo no olho, envolvendo o músculo sem suturas, com o estroma para dentro, em contato com o músculo, e o epitélio para fora, em contato com esclera, conjuntiva, tênon e outros tecidos adjacentes. O olho esquerdo foi utilizado como grupo controle. Os animais foram anestesiados com o Zoletil 50, que é formado por cloridrato de tiletamina, zolazepam, numa dosagem de 15 mg por quilo, e foi ainda feita analgesia com uma gota de anestalcon colírio, que é o cloridrato de proximetacaína tópica. Aqui no vídeo a gente vê a colocação da membrana amniótica. Então a membrana amniótica ela está com o estroma virado para o filtro, grudado no filtro, e o epitélio para fora. Então a gente coloca com o epitélio virado para baixo, no olho. Aqui já foi realizado o recuo do músculo. O fio só foi deixado o fio para ajudar na exposição. Então a gente usa o fio para exposição. E aí é passado por debaixo do músculo a membrana amniótica, pode ser usada uma pinça ou uma espátula de íris. E depois de passado por debaixo do músculo, ela é abraçada, o músculo, deixando o epitélio para fora. Então é um passo relativamente rápido. Então, após 15 dias, os coelhos foram novamente anestesiados. Foi realizado um teste com dinamômetro para avaliar a força necessária para o deslocamento do olho. E após a dinamometria, os coelhos foram sacrificados, seus olhos foram exenterados, preservando a junção músculo-escleral, e enviados para análise histológica. Os coelhos foram, na eutanásia, eles foram novamente anestesiados, e a eutanásia foi realizada com essa medicação, o T61, que apresenta iodeto de mebezônio, ibuframida, cloridrato de tetracaína, com uma dosagem de 2 ml intrapulmonar. No teste da dinamometria, o dinamômetro era posicionado a 60 centímetros do olho, o dinamômetro era amarrado a um fio Vicryl 60, esse mesmo fio, a outra borda, a agulha era passada episcleral no limbo superior às 12 horas, então o limbo era movido para baixo com a ajuda de uma pinça de conjuntiva. No momento que a borda pupilar superior se encontrava na margem palpebral inferior, o dinamômetro era zerado, com o fio tenso, mas sem exerção nenhuma força,
e aí o olho era movido para baixo até que o limbo superior se encontrasse na margem palpebral inferior. Nesse momento a gente tinha a medida da força necessária para fazer aquele movimento em quilogramas força. Aqui é a realização do teste do dinamômetro. Na segunda etapa, mais 7 coelhos foram incluídos no estudo. Foram realizados todos os mesmos procedimentos da primeira etapa, só que a dinamometria e os olhos foram exenterados após 30 dias da cirurgia. Todos os olhos foram analisados em 2 colorações, a hematoxicilina e eosina e o tricromo de Masson, e foram avaliados contra a inflamação e a fibrose por um mesmo patologista de forma mascarada. A inflamação foi graduada seguindo essa classificação: 0 com infiltrado inflamatório ausente, 1 infiltrado inflamatório discreto, predomínio de linfócitos, infiltrado 2 infiltrado inflamatório moderado, com predomínio de linfócitos, plasmócitos e espaços macrófagos, e 3 infiltrado inflamatório intenso, com presença de linfócitos, plasmócitos, macrófagos e neutrófilos. A fibrose foi classificada seguindo essa graduação: ausência de proliferação fibrosa 0, pequena área de fibrose 1, área moderada de fibrose 2 e presença de área de necrose ou extensa fibrose 3. A análise estatística foi realizada com o teste de T-de-Student para as comparações da dinamometria entre os olhos com 15 e 30 dias entre os com e sem membrana, e o teste de Wilcoxon para as comparações entre inflamação e fibrose entre os olhos com e sem membrana com 15 e 30 dias. O nível de significância foi considerado quando o alfa menor do que 5%. Então, com 15 dias, a gente notava que os olhos com membrana amniótica apresentavam maior reação inflamatória do que os olhos sem membrana amniótica, tanto no tricromo de Masson como no hematoxilina e eosina. A gente percebe que aqui 58,8% dos olhos com membrana amniótica apresentavam reação inflamatória intensa, enquanto 64,7% dos olhos sem membrana apresentavam reação inflamatória moderada. Aliás, moderada. Com 30 dias, esse resultado continuava. Os olhos com membrana amniótica continuavam apresentando maior reação inflamatória. 100% apresentando reação inflamatória moderada e 80% nos olhos sem membrana com inflamação ausente e só 20% ainda com uma inflamação discreta. Em relação à fibrose, os olhos com membrana amniótica apresentaram menos fibrose do que os olhos sem membrana amniótica, tanto no tricromo de Masson como no hematoxilina e eosina. 70,6% dos olhos com membrana apresentavam fibrose discreta, 29% ausente, enquanto nos olhos sem membrana 58% apresentavam fibrose moderada e 41% discreta. E com 30 dias mantinha-se o mesmo resultado, a fibrose continuava sendo maior nos olhos sem membrana amniótica. Então, nos olhos com membrana amniótica, por exemplo, no tricromo de Masson, 60% apresentavam discreta e 40% ausente, enquanto que nos olhos sem membrana, 60% apresentavam fibrose moderada e 20% fibrose intensa. Em relação à dinamometria, foi notado que os olhos sem membrana amniótica necessitaram de maior força para deslocamento do que os olhos com membrana amniótica, e com 30 dias não houve diferença significativa. Então, quando foi iniciado esse estudo, na literatura haviam apenas 5 relatos de caso do uso de membrana amniótica para reduzir a formação de aderências na cirurgia de estrabismo. 2 relatavam um bom resultado, 2 relatavam um bom resultado, mas com recidiva após alguns meses, e um caso foi operado, o desvio aumentou após a cirurgia, o paciente teve que ser reoperado, e quando se fez a reoperação, se notou que o paciente apresentava uma fibrose severa e o músculo havia até se tornado inelástico. Então, o objetivo do nosso estudo era avaliar a real eficácia da membrana amniótica na cirurgia de estrabismo. Então, nosso estudo notou com 15 dias que os olhos com membrana amniótica apresentavam maior reação inflamatória e menor fibrose. Com 30 dias, os olhos continuavam apresentando maior reação inflamatória e menor fibrose. Porém, com 30 dias era notável que a reação inflamatória se encontrava apenas em torno da membrana amniótica, poupando músculo e esclera. Então aqui a gente vê uma lâmina do olho direito com membrana amniótica,
15 dias, hematoxilinosina com 40 vezes de aumento, a gente vê uma reação inflamatória intensa e uma fibrose discreta. Aqui um olho sem membrana amniótica com 15 dias, também hematoxilinosina com 40 vezes de aumento, nós temos uma reação inflamatória discreta e uma fibrose moderada. Aqui no tricromo de Masson, também com 15 dias, um olho com membrana amniótica com 40 vezes de aumento, a gente vê também uma reação inflamatória intensa e uma fibrose discreta. E aqui um olho sem membrana amniótica, tricromo de Masson, 15 dias, 40 vezes de aumento, com uma fibrose, uma fibrose moderada e uma reação inflamatória discreta. Agora, esse é um olho com 30 dias de pós-operatório, hematoxilinosina com 40 vezes de aumento. Deixa eu mostrar aqui que parou de funcionar. Então a gente vê que a esclera e o músculo estão livres de inflamação, enquanto que a reação inflamatória existe, é moderada, mas se encontra apenas em torno da membrana amniótica. Apenas em torno aqui da membrana amniótica, poupando o músculo e a esclera estão livres já de reação inflamatória. Então, antes que a gente chegue a conclusões, é importante entender o processo de aparecimento da fibrose. Então, a gente sabe que a fibrose ela vai aparecendo à medida que vai havendo resolução do processo inflamatório. Então, é possível que após a resolução completa do processo inflamatório dos olhos com membrana amniótica, que esses olhos venham a ter a mesma quantidade de fibrose ou até mais do que os olhos sem membrana. Mas dois pontos dizem a favor do fato de que a membrana amniótica realmente vai diminuir a fibrose e que essa fibrose vai ser menor nos olhos com membrana amniótica. Primeiro, porque a reação inflamatória, como eu mostrei anteriormente, ela se encontra apenas em torno da membrana amniótica, poupando o músculo e esclera. Então, o que interessa para a gente é músculo e esclera, e o músculo e esclera realmente vão ficar com menos fibrose após a resolução completa da inflamação. E a gente sabe que o efeito de diminuir a fibrose da membrana amniótica, ele ocorre independente da reação inflamatória, podendo ocorrer mesmo com o aumento da mesma. Então, na literatura, mais tarde foram realizados outros estudos experimentais em coelhos. Demiral e colaboradores, em 2009, fez um estudo utilizando a membrana amniótica fresca, notou aumento da inflamação e diminuição da fibrose e aderências, como o nosso estudo. Cassi e colaboradores, em 2011, utilizou a membrana amniótica liofilizada. Ele não encontrou a membrana amniótica em todos os olhos e não notou diminuição da fibrose, muito pelo contrário, ele achou em alguns olhos aumento da fibrose e aumento da aderência. E notou diminuição da inflamação. Cassen, ele acreditou, ele concluiu que a membrana amniótica foi absorvida e nesse processo de absorção ele causou fibrose e causou aderência. Então ele desaconselha o uso da membrana amniótica liofilizada. Mais tarde, o próprio Cassen fez um estudo utilizando a membrana criopreservada e ele notou um aumento da inflamação e uma diminuição da fibrose e das aderências, assim como o nosso estudo. Então, os métodos, a membrana amniótica pode ser usada de três maneiras. Ou fresca, que mantém o epitélio intacto, mas tem um risco maior de infecções. Ou sendo preservada de duas maneiras. Ou a criopreservada, que é preservada em refrigeradores a menos 80 graus Celsius, que mantém o epitélio da membrana amniótica, porém desvitalizado. Ou a liofilizada, que é mantida em meios de conservação, e esses meios de conservação fazem com que ela perca o epitélio da membrana amniótica e que tenha uma maior degradação dos seus componentes. Então, uma explicação provável para que os estudos que usaram a membrana amniótica fresca e criopreservada terem encontrado um aumento de inflamação é uma reação antigênica ao epitélio da membrana amniótica humana em coelhos. Então, um próximo passo para a gente provar que realmente isso ocorreu pelo uso da membrana amniótica humana em coelhos seria um estudo de membrana amniótica de coelhos em coelhos, que é complicado, mas é possível, ou se realizar uma supressão do sistema imune do coelho para se avaliar a fibrose isolada sem a ação da reação inflamatória. A dinamometria foi um teste inédito na literatura e a gente notou uma menor força de deslocamento dos olhos com membrana amniótica com 15 dias, que condiz com os nossos resultados, já que esses olhos apresentavam menos fibrose
e menos aderência. Com 30 dias, não houve diferença significante, mas o nosso N com 30 dias era um N pequeno. Então, talvez se a gente aumentasse esse N, o resultado pudesse ser significante. Uma outra questão que fica é se a orientação da membrana amniótica pode influenciar no resultado. A gente sabe que o epitélio, uma das principais funções para a gente do epitélio é que outros tecidos não se aderem ao epitélio. E o estroma, ele é o principal responsável pelos efeitos da membrana amniótica. E um contato íntimo com a matriz estromal é necessário para que se obtenha seus melhores efeitos. Então, o nosso estudo optou pelo uso do estroma em contato com o músculo, para diminuir a reação inflamatória no músculo, e o epitélio em contato com esclera e conjuntiva, para evitar que esses tecidos pudessem se aderir ao músculo. Na literatura, Yamada e Shira fizeram uso da membrana amniótica da mesma orientação que o nosso estudo e tiveram bons resultados, eram relatos de caso. Kersey e Vivian utilizaram a membrana amniótica com estroma direcionado para a esclera e o epitélio para cima, mas com o músculo desinserido. Era um recuo de oblíquo inferior, então o músculo, na verdade, foi desinserido, então ele não ficou em contato com o músculo. E tiveram recidiva após alguns meses. Strabo e colaboradores usou o estroma para a esclera e o epitélio para o músculo e relatou bons resultados. E Tukigou e colaboradores usou de uma maneira diferente. Ele usou 2 lençóis de membrana amniótica suturados entre si, com o estroma para a esclera e o estroma para a tendon, e o epitélio virado, os 2 epitélios virados para o músculo. E relatou também bons resultados. Em relação ao método de conservação, de preservação, Shira e colaboradores usaram a membrana amniótica criopreservada, Tukigou usou a membrana amniótica fresca, Kassen usou a membrana amniótica liofilizada, e é exatamente esse estudo, aquele primeiro estudo que eu relatei, que ele encontrou uma fibrose severa depois. E Yamada, Kersey, Vivian e Struggle, 3 casos de caso, nem citam qual a membrana amniótica, qual o método de preservação. Provavelmente eles nem deram importância a isso. Eles utilizaram a que eles tinham acesso no serviço e nem deram importância realmente ao método de preservação, então nem citam isso no artigo deles. Então, na literatura a gente vê que a membrana amniótica fresca e criopreservada tiveram bons resultados, tanto nos relatos de caso como nos estudos experimentais mostraram diminuição de fibrose, e a membrana amniótica liofilizada não foi recomendada, porque o relato de caso que utilizou ela causou uma fibrose severa, e o estudo experimental que utilizou ela também encontrou aumento da fibrose. Ainda não existe nenhum consenso na literatura em relação à melhor orientação e nem ao melhor modo de usar a membrana amniótica. A gente optou pelo uso da membrana amniótica sem pontos envolvendo o músculo. Essa técnica foi primeira descrita por Shira e também foi utilizada por Kassen nos seus estudos. A ideia dessa colocação da membrana amniótica sem pontos é evitar a formação de aderências contra o próprio ponto, já que o ponto absorvido causa reação inflamatória e ele poderia ser o causador de aderências. E essa técnica se mostrou segura, já que tanto com 15 como com 30 dias, quando a gente foi fazer essa interação, a membrana amniótica foi encontrada exatamente no local onde ela foi deixada na cirurgia. Então, como conclusões, nosso estudo chegou à conclusão que a membrana amniótica humana criopreservada causou aumento da inflamação, tanto com 15 como com 30 dias de pós-operatório na cirurgia de estramento de coelhos. A membrana amniótica diminuiu a fibrose, tanto com 15 como com 30 dias de pós-operatório na cirurgia de estramento em coelhos. Foi notada menor restrição ao movimento nos olhos com membrana amniótica com 15 dias de pós-operatório e não houve diferença com 30 dias de pós-operatório. Aqui é o estudo que já foi publicado. Aqui a cidade de Teresina, que me acolheu há 5 anos, o João Batista conhece melhor que eu, e está de braços abertos para quem quiser visitar. Obrigado. Eu queria chamar então, você senta naquela mesinha pequena, que depois vai se defender. Queria chamar a banca, agradecer a presença de todos,
Então, a doutora Silvia Kitadai, professora adjunta do Departamento de Oftalmologia da Universidade de São Paulo. A doutora Márcia Lauen, professora do Departamento de Patologia da Universidade Federal de São Paulo. O doutor João Batista Lopes Filho, professor adjunto do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Piauí. E, finalmente, o doutor José Álvaro Pereira Gomes, professor adjunto e livre-docente do nosso departamento aqui da Universidade. Devido à agenda atribulada do Dr. Zé Álvaro, ele tem um voo a ser pego agora, mas daqui a pouco, então ele pediu para falar primeiro e ele não vai ficar até o final. Então a gente abriu uma exceção, a rotina até que os médicos da casa falem por último, mas nós precisamos alterar para o Dr. Zé Álvaro poder pegar o seu voo e não perder seu voo para a Argentina. Zé Álvaro, por favor. Obrigado. Primeiramente, parabenizar o candidato Davi pelo trabalho muito bom que ele desenvolveu todos esses anos. Nunca é fácil desenvolver trabalho experimental no nosso meio, então você já está de parabéns por ter desenvolvido um trabalho, ainda mais na área de estrabismo, né, que a gente tem pouquíssima coisa na parte experimental. Então acho que a contribuição do trabalho do Davi e do orientador realmente são muito importantes para a área. Eu vou começar falando um pouco da sua apresentação, que eu gostei bastante. Acho que foi menos de meia hora, né, que ele apresentou, mas extremamente didático, claro. Então, você está de parabéns. Foi ótima a apresentação, você mostrou exatamente o que você fez, a revisão da literatura, e eu gostei bastante da sua aula. Sobre a sua tese, a apresentação dela também está muito boa, melhorou bastante. Eu fiz a prévia da tese do Davi, eu acho que realmente deu uma enxugada, tirou aqueles excessos e está muito melhor, está muito bem escrito, claro. As ilustrações estão excelente a qualidade, tá? Principalmente as fotografias clínicas estão ótimas, então eu queria te parabenizar. Vamos falar um pouco do trabalho agora, né? Começando pelo título, que eu gostei bastante, uso de membrana para reduzir a formação de aderências e cirurgia de estrabismo. Tá ótimo o título, estudo experimental em coelhos. Eu vou comentar alguma coisa agora, Davi, em relação aos agradecimentos. Obrigado por ter feito agradecimento a mim. Eu só pediria para você corrigir o laboratório é sempre avançado de superfície ocular, e talvez fazer um comentário, um agradecimento às meninas, né, que fazem toda a captação, preparação de membrana, e a gente tem colaborado com vários centros aqui fora, cedendo um tecido para fazer diversos tipos de experimento. Então eu sinceramente, em nome do laboratório, das pessoas que preparam a membrana, né, eu acho que seria interessante você fazer um agradecimento, né? Porque foram, acho que quantas membranas você usou? Eu não lembro agora quantas, porque na verdade uma dava para mais de um coelho. Eu não lembro agora quantas foram. Mas elas ficam muito felizes quando são lembradas, tá? Bom, vamos falar um pouco do trabalho em si. Você começou com uma introdução que eu gostei bastante, bem clara, bem sintética, e aí você vai falar sobre a membrana amniótica. Eu, particularmente, achei que essa discussão, essa sua introdução, essa sua revisão da literatura sobre a membrana amniótica, eu achei um pouquinho resumida demais. Entendeu? Eu acho que faltaram informações, e muitas informações, desde a história, que você, inclusive, colocou na sua referência 102 aqui um artigo que a gente publicou no Survey, um artigo de revisão, que conta a verdadeira história da membrana. E aqui no seu histórico está faltando um monte de dados, né, na história da membrana moderna, como é que foi, começou lá no Bascom Palmer, aí teve o Schaefer Tseng, que publicou o primeiro artigo, mas na verdade quem começou foi... Tem uma parte histórica que eu acho que você poderia ter desenvolvido, foi muito sintética demais.
já que sua tese é a parte de introdução, aliás, ela é bem uma tese